Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter, pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Um lugar para celebrar. Um lugar para adorar. Um lugar de perseverança. Um lugar de esperança. Um lugar de novos começos. Graça que me salvou, graça que me alcançou, sua graça eu não mereço, graça foi o recomeço, por sua graça livre sou, meus pecados perdoou, favor imerecido, por sua graça eu vivo. Graças te darei, Senhor, por tua misericórdia. Graças te darei, Senhor, por teu infinito amor, Senhor. Essa graça está presente nesse lugar, está disponível a você. Graça que me salvou, graça que me alcançou, sua graça eu não mereço, graça foi o recomeço, por sua graça livre sou, meus pecados perdoou, favor imerecido, por sua graça eu vivo. Graças te darei, Senhor, por tua misericórdia. Graças te darei, Senhor, por teu infinito amor, Senhor. Graça que me basta, me sustenta, me abraça. Graça que me cobre, que me envolve e me cobre. Graça que me basta, me sustenta, me abraça. Graça que me envolve, que me acolhe e me cobre. Graças te darei. Será que você pode erguer
você declara, seja visitado por essa graça e por tudo que esse favor é merecido traz para a tua vida. Graças te darei, Senhor, por teu infinito amor. graças te darei, Senhor, Tua misericórdia, graças te darei, Senhor, teu infinito amor, Senhor. Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 14. Romanos, capítulo 14. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Lembramos também com muito carinho da família do Aldo e da Silvia, que essa semana Silvia sepultou seu papai, irmão Roberto. Nós estivemos ali, alguns irmãos da igreja chegaram para prestar nossa solidariedade, nossa oração, nosso carinho a vocês, viu? Que Deus os abençoe, os console, os conforte. Nós estamos juntos e Deus vai nos dar vitória e graça para atravessar mais um vale, para a glória do nome dele. Deus abençoe. Vocês são amados, amados, amados. Tem alguém fazendo sinal para mim? Não, né? Nenhum joia? Eu achei que tinha feito um joia, sinal, não. Então tá bom. Romanos 14, versos 17 e 18. Só esses 2 versículos nós vamos ler hoje à noite. Diz assim o texto: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Vamos ler juntos mais uma vez. Se você puder, leia, e se você já souber, cite-o de cor. Vamos juntos? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo, a Deus, pelos homens. Curve a sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, abrimos a tua palavra na expectativa de que, mais do que uma voz humana, a voz do nosso Senhor seja ouvida pelos nossos ouvidos, não só carnais, mas espirituais. Fala conosco hoje à noite, de maneira tal que sairemos daqui totalmente transformados pelo poder inconfundível da tua palavra. Ajuda-nos, sustenta-nos pela tua graça. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. O momento em que nós estamos aqui dentro hoje à noite há um colapso de reinos. Aliás, há um choque de reinos acontecendo durante esses dias. Um choque que na realidade tem acontecido durante esses dias de uma forma muito mais intensa do que cotidianamente ocorre. Uma batalha entre os 2 únicos reinos que existem. Os 2 únicos reinos que têm existido praticamente desde a fundação do mundo. O reino das trevas contra o reino da luz. Esses dias são dias de levante voraz, destruidor, por parte do príncipe deste século, Satanás, fazendo com que o reino dele seja prevalecido sobre a face da terra. Ele tem tentado de inúmeras formas fazer com que o número dos cidadãos desse reino seja cada vez mais aumentado e estabelecido. Mas em contrapartida, o Senhor Deus nos chama a propagar e a
divulgar o seu reino, o reino de Deus. O reino de Deus, o qual o Senhor Jesus veio para que ele fosse estabelecido e cumprido na nossa vida. A expressão o reino de Deus é citado ao menos 111 vezes na Bíblia. Mas é importante que antes que nós nos aprofundemos um pouco mais sobre essa questão do que é o reino de Deus e essa batalha que existe, é importante primeiro eu explicar para você que existe uma distinção muito clara entre o reino de Deus e o reino dos céus. São duas coisas diferentes. O reino de Deus não é a mesma coisa do que o reino dos céus. A própria colocação já deixa de uma forma um pouco mais explícita e elucidativa aquilo que eu estou querendo colocar para vocês. O reino dos céus está numa outra dimensão. É um reino espiritual. É o local aonde os anjos do Senhor habitam. É aonde o trono da glória do Senhor está. Agora, quando falamos sobre o reino de Deus, ele é trazido mais para uma esfera pessoal. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja em Roma, essa é a epístola paulina mais extensa, condensada numa só carta. Existe uma outra que na realidade é a carta aos Coríntios, que tem o primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios, e os estudiosos afirmam existir ou ter existido uma terceira epístola aos Coríntios, que por algum motivo ela se perdeu entre os manuscritos, e sabemos de que tudo que ocorre é sobre a direção de Deus. Então se não está aqui, é porque não era para estar. Aí tem gente que diz assim, pastor, mas Corinto, talvez coisas escritas à igreja em Corinto eram especificamente, restritamente a igreja em Corinto. Mas fora essas duas cartas divididas, a epístola à igreja em Roma, os crentes romanos, é a epístola mais extensa do apóstolo Paulo. Ela é mais extensa porque havia uma preocupação no coração do apóstolo. O apóstolo Paulo tinha uma preocupação porque a cidade de Roma era tomada de uma miscigenação e um sincretismo religioso, talvez incomparável até os dias de hoje. O Império Romano tinha uma influência de todas as fontes de crença que você possa imaginar. Os vários reinos representados sob a destra do Império Romano existiam condensados numa só cidade, a cidade de Roma. E os crentes da casa de César, o qual Paulo manda saudação em uma das suas cartas, todos eles expostos a essa variedade de reinos e a variedade de informação e doutrina, ou seja, ensino. Paulo gasta boa parte da sua carta à igreja em Roma procurando esclarecer de uma forma muito simples o que é a vida cristã. E agora, chegando no final deste capítulo 14, no final da sua carta, Paulo começa a falar sobre aquilo que é evidente e importante no nosso relacionamento com Deus, que é o próprio reino de Deus estabelecido em nós. No início desse versículo, primeiro ele faz questão de esclarecer o que não é o reino de Deus. Ao contrário do que muitos pensavam na época, infelizmente pensa-se até o dia de hoje, o reino de Deus não é comida nem bebida. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo faz questão de esclarecer é que o reino de Deus não está ligado a nenhum dos 5 sentidos do homem. E talvez você seja melhor do que eu para poder citá-los. Eu aprendi isso na escola, mas faz muito tempo que eu saí dela. Lembra dos 5 sentidos ou não? Olfato, tato, paladar, visão e audição. Certo ou não? Até que eu não estou tão ruim, apesar que eu colei da Sâmia. Ela estava assim, eu estava colando dela. Vamos lá de novo? Vamos começar de visão. Visão, olfato, paladar, tato e audição. 5. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o reino de Deus não tem nada a ver com o sentido do homem.
Tanto é que quando Jesus foi perguntado pelos fariseus, capítulo 17 do Evangelho de Lucas, quando perguntaram a ele, quando virá o reino de Deus? E o Senhor Jesus responde dizendo, o reino de Deus não virá da forma como alguns pensam, no qual poderá se dizer, aqui está, lá está, porque o reino de Deus está em vós. E aí o Senhor Jesus coloca de uma forma muito clara, aonde a manifestação do reino de Deus acontece, é dentro da gente, é em nós que o reino de Deus é estabelecido. E aqui Paulo diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, não é nada que a gente sente, não é uns arrepios no culto, não é assim um vento que a gente sente de vez em quando passar atrás da orelha, que a gente acha que é um anjo que passou rápido. O reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus não está ligado a coisas visíveis, ao luxo de um templo, a talvez toda a pompa de um rei com as suas vestes reais, aonde você vê aquela coroa, e até o dia de hoje a gente vê, em alguns casos, quando há cerimônias no castelo lá de Londres, quando houve o casamento do príncipe William, e quando nasce o seu filho agora, como é que chama o menino? Jorge. É Jorjão. Nasceu o Jorjão, e tem toda aquela pompa, com os guardas, todos bem vestidos. Qualquer ato da realeza é precedido por um anúncio com o soar de uma trombeta. O reino de Deus não é isso. Por mais que às vezes algumas pessoas tentam fazer do ambiente da igreja e do culto quase que uma manifestação do reino de Deus assim. Eu vi, eu senti. Tem gente que entra no culto escoltado. Lá vai entrando o príncipe da igreja, o anjo. Hoje me mandaram um e-mail numa igreja em São Paulo, e por questões de ética a gente não diz o nome, não adianta perguntar, segura a tua curiosidade. Aonde na plataforma tinha umas cadeiras desse tamanho, todo o detalhe dela dourado, ela vermelha assim, estufada. Os pastores sentados nela, que parecia assim, que estavam num palácio real. E a plebe, deu para entender, né? A plebe, numas cadeirinhas de plástico, que dependendo do peso, as perninhas, você sabe, né? Dependendo do peso, você dá aquela reforçada, põe 2, mas se a tua fé for fraca, põe 3, para você segurar o culto todo. A plebe, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é percebido e comparado com aquilo que muitos tentam estabelecer como o reino dos homens. Muito tem se feito em nome de Deus, que na realidade nada mais é do que o estabelecimento do reino do homem. É do homem. Paulo diz, o reino de Deus não é nada disso. Não é visível, não é audível, você não pode tocar. Você não sente o reino de Deus do lado de fora, você não abraça, por mais que seja uma linguagem poética, meus queridos irmãos. Eu tenho dificuldade com essas canções modernas. Abraça-me, toma-me nos teus colos, Senhor, faz cafuné na minha cabeça. Tem umas músicas assim, abraça-me, Senhor, eu quero se sentir, toque em mim. O reino de Deus não é nada disso. Você não sente, você não vê, você não sente cheiro. Paulo diz, o reino de Deus não é comida nem bebida. E ele começa a estabelecer o princípio do reino. Primeiro que o reino, ele é estabelecido sobre uma monarquia. A única forma de um reino existir é quando há nele um rei. O monarca, ele governa absoluto. A sua vontade, ela é incontestável. E dependendo da qualidade do rei, todo o reino sofre. Como é que a gente sabe disso? É só você ir para todos os reis que governaram tanto sobre Judá, como também sobre Israel.
há relatos de histórias de reis, homens segundo o coração de Deus, que quando andavam no caminho do Senhor, todo o povo era abençoado. Mas havia alguns reis que, olha, os caras eram ruins. O texto dizia, eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E dependendo da qualidade do monarca, o que vocês estão olhando ali em cima? Miguel, pai, Adriano, 19, vai, pronto. Dependendo da qualidade do monarca, o reino sofre. O reino de Deus tem um rei. E o seu reinado, ele dura para sempre. E esse rei, ele é um rei benevolente. Isso quer dizer o quê? Que ele é bom. Por isso que o salmista diz, ó, provai e vede, que o Senhor é bom. Então fica fácil da gente começar a ter uma ideia do que é o reino de Deus, do que está preparado para quando o reinado do Senhor é estabelecido sobre a nossa vida. Quando Ele assenta-se no trono do nosso coração, a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, começa a ser estabelecida sobre o seu reinado, que é você que o reconhece como seu único e suficiente Salvador e Rei. Ele voltará assim, ele voltará como Rei dos reis. Todos os reinos desse mundo vão ruir e todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, o único Senhor absoluto. Paulo diz, tudo que vocês estão vendo, esses reinos representados aqui em Roma, medos, persas, porque esses são os reinos que haviam sido conquistados durante o Império Romano nessa época. Todos estes e toda a glória do Império Romano, tudo isso vai ruir, porque o reino de Deus não é nada disso. O reino do Senhor, ele vai começar e jamais terá fim. E então Paulo começa a falar sobre o que é o reino de Deus. Como é que esse reino se estabelece? Como é que ele se cumpre? O reino de Deus, o poder do Senhor, o reino de Deus, segundo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 20, ele diz que o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Não é lero-lero. O poder do reino de Deus, estabelecido sobre a vida de alguém, determina o seu senhorio absoluto. E agora, Paulo, eu queria que você, por gentileza, mantivesse a sua Bíblia aberta e acompanhasse comigo a forma como Paulo estabelece alguns princípios e algumas características desse reino. Primeiro, o reino de Deus, ele é o quê? Justiça. O reino de Deus não é comida, ele não é bebida, mas justiça. Uma das coisas que define o reinado de Deus é a sua justiça. Por isso que quando o Senhor, ainda no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, verso de número 33, ele diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As duas coisas andam juntas. E todas as outras coisas ser-lhe-ão acrescentadas. Há uma busca. Eu tenho que desejar o reino de Deus, a justiça de Deus. Justiça é o padrão de conduta correto em todas as áreas da minha vida. Por isso que a palavra de Deus diz que quando nós somos apresentados diante dele, ainda como cidadãos do império das trevas, Paulo escreve isso aos Colossenses, ele nos resgatou, ele nos libertou do império das trevas, e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Há um transporte, isso quer dizer o seguinte, ou você está num reino, ou você está no outro, não existe coluna do meio.
Eu não estou no reino das trevas, mais ou menos. Mas no reino da luz também eu não estou ainda decidido. Não tem esse negócio. Ou você é cidadão de um reino, ou você é cidadão do outro. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. E quando você está em Deus, João escreve na sua primeira carta: Deus é luz, e nele não há trevas alguma. Se você está no reino da luz, a justiça, que é o senso de verdade, de santidade, de pureza, é característica da sua vida. O que é que Deus está falando através do seu servo? É que o reino de Deus que está em nós é evidenciado pela justiça de Deus. Justificados, pois. Lembra-se daquilo que Paulo escreve aos Romanos? Pega a Bíblia aí comigo, você é bom no gatilho. Vamos lá. Nossa, quanta coisa aqui que tem escrita. Vamos lá. Capítulo 8. Depois nós vamos no 5, mas eu quero que você olha só a situação. Paulo gasta toda essa carta dando direção à igreja. Ele diz: olha, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito a ele, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. Agora volte a Bíblia, algumas páginas, vai até o capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo: a característica do reino é justiça. O pecado já não mais tem domínio sobre o reino de Deus. A gente diz assim: o reino de Deus está em mim, mas o pecado está dominando. Pode ser reino, mas não é de Deus. Porque aonde o reino de Deus está, a sua característica é justiça, santidade, pureza, mudança de vida. O que mentia não mente mais. Nem um pouquinho, mas nem um pouquinho, nem um pouquinho. Mas nem de vez em quando, nem de vez em quando. O que roubava, não rouba mais. Mas nem quando der em brecha, nem quando der em brecha. Mas e o que fornicava? Também não fornica mais. O que adulterava? Não adultera mais. Sabe por quê? A característica do reino de Deus é justiça. Eu tenho santidade. Nós somos uma igreja, meus queridos irmãos, que nós temos uma mensagem que nos foi confiada. Nós não entramos no discurso da maioria, dessa mensagem triunfalista que está por aí. A nossa mensagem é de santidade ao Senhor. Tem gente dando glória a Deus, dando oba-oba, dando testemunho que comprou carro, que melhorou a casa, mas está indo para o inferno, com casa, com carro e tudo junto. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Por isso que o reino de Deus é justiça. O reino de Deus não é comida, ele não é bebida, mas justiça. Isso quer dizer o seguinte: nós fomos justificados. O reino de Deus tem como evidência o sangue derramado no Calvário sobre a sua vida. Não tem mais condenação. Você está justificado. Você foi resgatado do reino das trevas. Você estava lá preso, condenado, e Deus te resgatou. Deus mudou a tua história. Você está justificado. O reino de Deus é justiça. Tem gente que diz: eu estou cheio de Deus. Mas quem está cheio de Deus tem que estar cheio de justiça. Justiça de Deus. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, não é de outras coisas. Porque a gente tem fome de outras coisas. Eu tenho fome, pastor, eu tenho sede, mas é de outras coisas, de uma bênção. Eu tenho fome e tenho sede de uma porta aberta.
Bem-aventurado, disse o Senhor Jesus, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Se você hoje à noite dizer, eu quero a justiça de Deus na minha vida, pode ter certeza, Deus vai te perdoar, Deus vai mudar a tua história, Deus vai lavar o teu passado, Deus vai mudar a tua sorte, e você vai ter o seu nome escrito no livro da vida, e você vai ter o reino de Deus sendo estabelecido no seu coração. Justiça. O reino de Deus é justiça. Mas o reino de Deus tem outras coisas. O reino de Deus também é paz. Não existe algo mais característico, talvez, no reino de Deus do que a paz. Primeiro, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Aonde o Senhor está, a paz que excede o entendimento guarda a nossa mente e o nosso coração. Foi o próprio Senhor Jesus que disse que Ele nos daria a paz que o mundo não pode dar. Característica do reino de Deus é paz. Ele é o Deus de paz. Quando Paulo escreve a sua segunda carta à igreja em Tessalônica, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: e o Deus da paz vos dê constantemente a paz em toda e qualquer situação. O reino de Deus é um reino onde a paz de Deus está presente. Não é a paz do Senhor que você dá para o irmão, paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, paz de Deus, você cumprimenta do jeito que você quiser. É a paz. Tem uns que falam peace para você também. Mas a característica do reino é paz. Onde o Senhor Jesus entra, a paz de Deus toma conta. João capítulo 19, logo depois de Jesus ter sido morto, crucificado, Ele já havia ressuscitado, a notícia já havia corrido, mas a maioria ainda não havia testemunhado a sua ressurreição. Estavam dentro de um quarto, trancafiados, fechados do lado de dentro, e agora Cristo com o seu corpo glorificado entra no lugar onde eles estão, e a primeira coisa que Jesus diz, o que é? Paz seja convosco. Paz. É impossível alguém dizer que tem vida com Deus, que o reino de Deus está estabelecido em você, se você não tem paz. Se você precisa tomar remédio para dormir, se você precisa contar carneirinho para dormir, se você precisa sei lá o que para dormir, a paz de Deus, ela faz parte da característica primaz do reino de Deus. Um homem no qual o reino de Deus está estabelecido, ele tem paz. Ele tem paz. Independente da situação, independente da circunstância, independente do problema, independente da crise, da luta, porque o Deus de paz, Ele esmaga Satanás. É isso que Romanos diz. E o Deus de paz, podia ser o contrário, né? E o Deus da guerra, porque esmagar combina mais com guerra, não combina? O Deus meio Rambo. Não, é o Deus de paz, esmagará Satanás. O príncipe da paz, quando ele estabelece o seu reino em nós, a paz de Cristo envolve a nossa vida. E em meio às lutas, em meio às provas, eu continuo confiante, olhando para frente, porque eu sei que quem me guarda é o príncipe da paz. Ele está sentado no meu trono, do meu coração, e Ele quem governa tudo. Por isso que o apóstolo Paulo afirmou bem de forma veemente ao dizer: não sou mais eu quem vive, pessoal, é Cristo que vive em mim. O viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé. Esse negócio que amanhã, preocupado, por isso que Jesus ensinava aos seus discípulos quanto à ansiosa solicitude da vida. Ele pediu para olhar as aves, os lírios do campo. Ele diz: olha, gente, quem comanda agora tudo é o Deus provedor, que quando tudo falta, Ele provê na pessoa de seu Filho todas as minhas necessidades.
Característica do reino é paz. Estou cansado de ver crente que diz que o reino de Deus está nele, mas ele não tem paz. A paz de Cristo, Paulo escreve, é o árbitro do nosso coração. Ele quem arbitra, ele quem diz o que é certo e o que é errado. Gente com medo do pavor repentino, gente com medo da crise econômica, gente com medo do aumento do dólar. Com todo respeito, meus queridos, há alguém sentado no alto e sublime trono, não simplesmente no reino dos céus, mas no coração daquele que o convida para ser Senhor. O reino de Deus, ele é estabelecido sobre a vida de alguém, não de uma forma forçada. Deus não chega e arromba a porta do teu coração. Ele não te conquista com armas, ele não te joga no chão. E qual muita gente diz assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. Me mostra na Bíblia isso. Me mostra na Bíblia isso. O nosso Deus, ele nos atrai com a sua bondade. É isso que o profeta diz, com amor eterno ele me amou, e com bondade ele me atraiu. Você acha que Deus, vou descer o pau em você, você vai ver, você não vai me aceitar. Conversa é essa, gente? É, meu irmão, você não está andando direito? Deixa Jeová pesar a mão para você ver. Você não vem pelo amor, você vai vir quebrado, estrupiado, arrebentado, para a glória de Deus. Não, o príncipe, o rei, ele apenas espera que nós o convidemos a sentar no trono do nosso coração. Ele diz, estou à porta, e eu, ele não arromba, ele não vem com pé de cabra. Jesus não vem com batalhão, tropa de elite. Vamos, gente, ninguém sobe, ninguém desce, vai, pega o crente, agora, vai, pegou, está salvo. Não tem guerra santa. Quem faz guerra santa é o Islã, que é a jihad. Maomé é o profeta. Quem não aceitar ele, morre. Esse é o discurso. Nós não. Nós pregamos as boas novas. Ele bate a porta, e se você abrir, ele entra. Ele ceia com você, e ele faz ali morada. Ele assenta no trono da tua vida e diz, agora fica tranquilo, que eu estou no governo. E aonde eu governo, tem abundância, tem bênção, tem favor, tem tudo que você precisa, porque em mim há a plenitude da glória de Deus. O reino de Deus é assim, tem justiça, mas tem que ter paz. Uns crentes que se abalam, perdeu o emprego e de desespero, meu Deus, acabou minha vida. Acabou nada. Deus tem o melhor para você. Tem umas irmãs que perdem o namorado, ela entra em depressão. Ah, pastor, ele era o homem da minha vida. Ah, era nada. Isso era um enrosco. Pensa num cara ruim. Nunca te falei antes, porque eu tinha medo de te machucar. O cara era uma zica braba. Era pior que tiririca. O bicho espalhava, coisa ruim. Deixa Deus levar. Deus tem o melhor para você. Tem gente que perde a paz. Eu não perco a paz, porque eu sei que a minha vida está no controle daquele que pode todas as coisas. Quando o reino de Deus está estabelecido em nós, não há nada que tire a nossa paz. Diante da morte, diante do pavor, o maior medo que toma conta, já foi feita pesquisa, hein? O maior medo que assombra a raça humana ainda é a morte. Não é o imposto de renda, viu, irmãos? Então, os irmãos estão achando que é o imposto de renda. Não é. É a morte. Diante da morte, do maior temor, Jesus chama os seus discípulos. Numa conversa assim, bem íntima. João capítulo 14. Ele diz assim, olha gente, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Porque você não acha que Jesus pregava com esse tom pastoral, né? Credes em Deus, não. Isso aí é a gente que vai para acordar você. Mas ele dizia de uma forma muito gostosa. Pedro, João, Tiago,
André, acho que ele nem precisou alertar tanto, porque André era meio manso, tá? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. E eu vou vos preparar um lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Diante da morte, do temor, do pavor, Jesus diz: fica tranquilo, o príncipe da paz já tomou conta de tudo. Por isso que quando ele chega na casa de Lázaro, e suas irmãs, uma por um temperamento, estava dentro de casa, chorando, trancafiada, a outra, por ter um temperamento totalmente oposto, vai na direção dele e já confronta: onde você estava? Se você tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Jesus diz para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Acabou. Fica calma, minha filha, você não entende nada ainda. O reino de Deus é outra coisa. Por isso que quando o reino de Deus é estabelecido em nós, há uma paz. Tinha um cântico que nós cantávamos antigamente, eu acho que era um hino. Ele dizia assim: paz, paz, gloriosa paz, é aquela que o Mestre me dá. É uma paz. O mundo rui ao meu redor, mas porque o reino de Deus está em mim, eu tenho paz. Porque o reino de Deus, ele é justiça, mas ele também é paz. Agora Paulo termina dizendo, eu vou concluir junto com ele dentro do tempo, ele diz assim: o reino de Deus não é comida, ele não é bebida, mas ele é justiça e paz. Veja que ele coloca as três coisas num pacote só. Não é uma ou outra. Se tem uma, tem que ter a outra. Ele diz que é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Uma característica de alguém que o reino de Deus está estabelecido nele é que a alegria do Espírito Santo é latente no seu coração. Por isso que não combina crente com cara de maracujá de gaveta. Tem uns crentes que ele vive de cólica. Se é irmã, cólica do período. Se é irmão, é cólica renal. Porque o cara vive com cara azeda, cara fechada. Pode ser, pai. Tudo bem? Tudo jóia. Deus te abençoe, você também. Paulo escreve à igreja em Filipos de que a alegria no Espírito Santo o ajudava até mesmo dentro de um cárcere a afirmar: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos, independente do que está acontecendo. Sabe por quê? A alegria, Neemias capítulo 8, a alegria do Senhor é a nossa força. Característica do crente, meu irmão, é alegre. Crente não combina com cara feia. Melhora essa sua cara, por favor. Você está no trabalho com essa cara azeda, parece um limão murcho, seco. Melhor, dá um sorriso. Já é comprovado cientificamente que sorrir faz bem, e você não precisa de botox. Já viu? A ruga é produzida pela preocupação, pela sisudez. Parece um bulldog. Só falta babar. Melhora essa cara, porque a alegria no Espírito Santo é característica do reino. Lá, meu irmão, no reino de Deus, é festa 24 horas por dia. Se você pega o relato do reino dos céus, lá é anjo cantando, é o povo dançando, é com duas asas ele voa, com dois ele aplaude, festa, é uma maravilha. Daí o cara vem para a igreja, vem com a cara azeda, você não conta.
Levanta a mão, glorifica. Ele fica com a cara que você contamina quem está perto de você. Reino de Deus tem como característica alegria. Jesus era um homem, ele não era, mas encarnado, um homem bem-humorado. Única vez que Jesus saiu da linha foi quando no templo começaram a fazer mercadoria, começaram a vender coisa. O chicote comeu. De vez em quando eu peço para ele baixar assim, ele uns anjos fortes, com o chicote na mão, unção do Indiana Jones, pegar o pessoal, chicotar. Mas do restante, a igreja, lá no início, Atos capítulo 11, a igreja contava com a simpatia do povo. Você já viu você contar com a simpatia sendo antipático? Não tem como. É a lei da ação e da reação. Trata alguém bem, o que vão fazer com você? Vão tratar, se ele for normal. Um sorriso tira outro sorriso. Alegria, meu irmão. Tem uns crentes que não dá. Esses dias nós vamos fazer, eu fui fazer inscrição de escola de inglês para minhas filhas, para Laura e para Giovana. Pastor Paulo foi comigo. Vai falar inglês, Jesus. Agora ninguém segura ele. E nós sentamos, fomos fazer a inscrição e começamos a brincar. Eu brincava com a moça que estava nos atendendo. Ela falou, aí perguntou profissão. Eu falei, 2 pastores aqui. Nossa, mas vocês são meio malucos. Falei, então, é isso aí mesmo. Não, mas vocês são divertidos. A gente estava brincando, eu brinquei com ela, fiz uma brincadeira. Ela disse assim, aí ela começou a dizer, mas vocês são diferentes. Por quê? Porque eu ia numa outra igreja aí. Ela disse também, não vou dizer. Falei, é? Que igreja? Eu perguntei. Eu disse, eu ia na igreja não posso dizer, censurou. Mas lá era todo mundo mal-humorado, credo. E na igreja de vocês? Falei, tira como base os pastores. Falei, então lá todo mundo meio louco mesmo. Falei, tudo. Alegria. Meu irmão, o culto tem que ser um lugar de festa. A alegria do Senhor é a nossa força. O reino de Deus é alegria. Alegria no Espírito Santo. Não é uma alegria que você consegue ter com um copo de álcool. Não é alegria com uma droga. Não é alegria com o prazer da carne. Porque essas são alegrias passageiras e falsas. A alegria do Espírito é diferente. Quem experimenta a alegria do Espírito vicia. Ele ri à toa. Teve uma conversa aí um tempo atrás, teve uma unção do riso no Canadá. Aquilo eu já acho que já foi meio esquisito. Também é alegria no Espírito, mas também não vira show do Tom. Eu só ria, ia para o culto, começava a rir. Rodava, ia para a plataforma, um ficava... Não é assim também, modera. Deu para entender ou não, gente? Quem está me entendendo? Amém, não vai sair daqui hoje também. Vai chegar amanhã, se você for trabalhar, nesse feriadão, chega para o teu chefe. O que é? Sou crente. Ele vai te internar na hora. Vai me chamar um psiquiatra e dizer, pode levar. Leva ele. E outra, o bom vai ser o seguinte, você vai estar pertinho, é aqui na frente, ó. É aqui na frente, nós vamos te visitar. Não é isso, é uma alegria diferente. É uma alegria que ela é indiferente daquilo que está acontecendo. É uma alegria, eu não preciso de nada, mas a presença do Senhor é a alegria da salvação. Meu irmão, você quer se lembrar um dia, um motivo no dia para você se alegrar? Lembre-se de onde o Senhor Jesus se tirou. Que você estava condenado por causa do pecado. Você estava indo para o quinto dos infernos. Era para 1, 2, 3, 4, 5. Inferno 1, inferno 2, inferno 3, inferno 4, inferno 5. Como é que fala? É ao cubo, ao quadrado, é o quê? Quem tem um professor bom na matemática? Tudo ruim em matemática igual eu, hein? Quando é a 5? Tem um negócio aí também. Tem um termo. Pesquisa no Google. É uma potência. Quinta potência. Não. É alegria no Espírito Santo, porque eu sei de onde Jesus me tirou. E agora, por isso que o salmista, Davi o rei, ele diz, Senhor, restaura em mim
a alegria da salvação. Ele tinha tudo. Tinha mulheres, tinha dinheiro, tinha fama, tinha todo o luxo do mundo, mas ele havia experimentado a alegria da salvação. E quando ele a perdeu, por conta do pecado com Batseba, ele disse: Senhor, restaura a alegria da minha salvação. Meu irmão, você tem que ter alegria. Um crente que diz que o reino de Deus está nele, e ele não é um homem feliz. Por isso que Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter abundância e sei também viver na escassez. Sei também sentar e comer um prato bom, mas eu sei também me alegrar quando só tem ovo frito, estalado. É bom, não é, irmãos? Oh, Jesus, glória a Deus pelo ovo frito. Aquele ovão em cima do arroz. Mas o arroz é bom quando ele está meio papa. Aí você joga aquele ovo estafo, pá. Aí você, com um garfo, com uma forma cirúrgica, você cutuca a gema. E ela vai assim de uma forma quase, parece até uma dança. Comendo cada grão. Que forma poética de comer ovo, hein, gente? A gente aprende a viver feliz com Jesus. O cântico, o hino mais cantado, talvez, em toda a história da cristandade moderna, foi escrita por um homem missionário, que perde todos os seus filhos num naufrágio. E ele decide então fazer a mesma rota. Quando chega ao ponto aonde o naufrágio havia acontecido, ele manda parar, pede para o capitão parar a embarcação. E ali ele compõe o hino dos mais cantados: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, apesar de aflições, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ele diz: eu sou feliz, porque a alegria no Espírito Santo é característica de alguém que o Senhor Jesus é rei no seu coração. Hoje à noite, antes de nós encerrarmos essa palavra, eu gostaria de colocar diante de vocês algumas perguntas. Primeira delas, diante da exposição de que o reino de Deus, ele precisa ser estabelecido em você. A primeira pergunta é: você se sente alguém perdoado pelo Senhor? Você vive debaixo de um reino de justiça? Ou você ainda vive debaixo da acusação do diabo? Você ainda vive remoendo coisas do seu passado, coisas que você fez lá atrás, e você está dentro da igreja, mas a característica do reinado de Cristo em você ainda não é evidente, porque você não se sente justificado. Outra pergunta: você vive uma vida santa com Deus? A justificação anulou e separou o antes e o depois. Quem está em Cristo vive em novidade de vida. Mais uma pergunta: você tem paz no seu coração? Talvez você está dentro da igreja há tanto tempo e você não sabe o que é ter paz. Se não há paz, é porque o príncipe da paz não está sentado no trono do seu coração. Talvez o temor, o medo te domine. Você tem medo de tudo, medo do futuro, medo do amanhã, medo da morte, medo da enfermidade, medo de fazer exame. Tem gente que tem medo de ir no médico, com medo de ser diagnosticado com alguma coisa. O medo te domina. A palavra diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Onde o reino de Deus é estabelecido, o medo não domina, é a paz de Cristo que domina. Paz.
Terceiro lugar, você é uma pessoa alegre. Ou você é uma pessoa que só vê motivos para reclamar. Você só murmura. A razão pela qual o povo pereceu no deserto é porque eles só murmuravam. O murmúrio não faz parte da característica do reino de Deus. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, capítulo de número 4, mas no final dele diz que entre nós deveria existir cânticos, salmos de louvor e adoração a Deus. Alegria. Você é uma pessoa alegre, porque o que me faz alegre é saber de que Jesus me salvou. Alegria no Espírito Santo. Eu quero orar com você hoje à noite. Diante desta festa da carne que tem acontecido desde sexta-feira à noite, de uma forma assim bem específica, foi declarada mais do que no reino físico, no mundo espiritual, a festa da carne. O Senhor hoje quer fazer com que a festa do Espírito aconteça na sua vida. Neste lugar, Deus hoje à noite, pela sua graça, quer estabelecer o seu reino em você. Por isso, eu quero convidá-lo por gentileza a ficar de pé.